agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim para nós: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que faz sentido essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste dessa cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que faz sentido essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: Claro que faz sentido, e eu quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu. Na noite seguinte, ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, e também os seus muitos animais? Amém. Amém. Você pode se assentar? Sem dúvida alguma, uma prática correta e constante, ela é muito poderosa e ela traz muitos benefícios. Independentemente daquilo que você sinta, pense em relação a uma prática correta, se você a praticá-la, se você trouxê-la para a sua vida, ou se você direcioná-la para a vida de alguém, independentemente daquilo que você pense a respeito dela, daquilo que você sinta a respeito dela, essa boa prática, essa prática correta, essa prática boa em si, ela trará benefícios muito poderosos. Ela trará muitos benefícios para você ou para as pessoas a quem você direciona essa prática. Por exemplo, é fato, é consenso, mesmo que talvez você não goste ou não queira encarar, que exercício físico faz bem para a saúde. Há um consenso, tanto na nossa humanidade, na nossa história, quanto na ciência, na medicina. Exercício físico faz bem para a saúde, faz bem para as nossas emoções, faz bem para a nossa cabeça, faz bem para a nossa vida. Então, por exemplo, se você não gosta de exercício físico, ou se você não concorda com exercício físico, ou acha bobeira fazer exercício físico, mas num surto aí de loucura, né, de neurose, você acorda um dia meio maluco, e mesmo que você não goste, não queira, e fala assim, vou fazer um mês de exercício físico. Mesmo que você saia da sua cama com raiva, sem vontade, não acreditando no exercício físico, se você fizer o exercício físico direitinho, daqui a um mês a sua vida estará muito melhor. Mesmo que você mentalmente continue desacreditando.
esteja com raiva. Eu saí de casa com raiva de manhã, no frio, fui fazer exercício físico, não gosto, é terrível para mim, mas eu estou melhor. Porque a boa prática, ela não depende da sua fé nela. Ela não depende das suas emoções em relação a ela. A boa prática, ela é boa em si. Independentemente de quem faça, como faça ou por que faça. Outro exemplo é a dieta. Todo mundo sabe que uma alimentação balanceada, tudo no lugar, no tempo certo, do jeito certo, as coisas certas, trarão benefícios para o seu corpo. Todo mundo sabe disso. Há consenso histórico, há consenso médico, científico, de que uma boa dieta, uma alimentação balanceada, traz benefício para o corpo. Eu detesto dieta. Não posso passar na calçada de uma nutricionista que eu atravesso a rua. Não aceito. Eu quero comer o que eu quero. Tudo bem, mas aí num surto de neurose, de consciência, vai lá e fala assim, não concordo, acho isso uma bobeira. Se você fizer uma dietinha balanceada, pelo menos um mês, você vai começar a ver a sua calça dando uma folguinha, você vai acordar melhor, você vai se sentir bem. Tantos e tantos benefícios, mesmo que você ache bobeira, que você não concorde, que você ache que é perca de tempo e blá, 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 se você fizer corretamente, independentemente do que você sinta em relação a isso, vai trazer um benefício que talvez você nem perceba. Podemos pensar também em relação ao outro. Talvez você pratique algo em relação ao outro, você não gosta da pessoa, você acha ela falsa, você não suporta ela, e por aí vai. Mas você vai lá, ela está precisando, você vai e ajuda essa pessoa. É fato que uma boa ação em relação ao outro vai trazer um benefício para a vida do outro, mesmo que isso te faça mal. A prática boa, bem feita e constantemente feita, trará benefícios independentemente do que você pensa em relação a ela. Na vida espiritual é a mesma coisa. Há práticas, a lei, a ética, há posturas, há comportamentos que eles independem de nós. A obediência em si, ela já é suficiente para gerar os resultados que Deus espera até um certo ponto. Mas muito mais do que uma obediência, uma prática automática de coisas que elas em si produzirão benefícios, a vida espiritual, ela deve ter um passo além, e é justamente isso que Deus espera de nós, e para isso que Deus nos chama. Sabe por quê? Porque uma prática correta em relação a Deus, ela pode e certamente será muito boa. Você obedecer algo da parte de Deus, por si só, trará um benefício. Mas nós temos que dar um passo além, porque é possível, preste atenção nisso, é possível que façamos coisas certas, coisas que Deus espera que façamos, que essas coisas certas, feitas por nós, elas tragam um resultado maravilhoso, porque elas têm um poder em si, porque são da parte de Deus, mas o resultado em nós seja ruim. E Deus não quer que ao servi-lo, ao fazermos o que Ele espera que nós façamos, que nós fiquemos mal. Sabe por quê? É possível servir a Deus, é possível fazer aquilo que Deus espera que façamos, é possível dar ouvidos ao que Deus deseja que façamos, e o resultado do que fazemos é maravilhoso. É maravilhoso, é frutífero. Mas o resultado do que fazemos para nós se torna péssimo, se torna pesado. Parece absurdo, mas é justamente isso que está acontecendo com o profeta Jonas. Qual é a sua experiência? Jonas está vivendo uma crise, porque ele está num determinado ponto, e Deus deseja levá-lo para um outro ponto. E o que está acontecendo com Jonas? Capítulo 1 de Jonas, a palavra do Senhor vem em direção ao profeta, e o chama para fazer algo da parte de Deus. O que Deus pede para Jonas fazer? Deus dá a Jonas a tarefa, a missão, de que ele se levantasse e fosse até a cidade de Nínive para pregar contra essa cidade. Por quê? Porque essa cidade estava a passos largos na maldade, de um jeito tão grande,
que como se Deus dissesse assim, a cota de maldade dessa cidade já chegou no limite. Então eu preciso, Jonas, que você se levante e vá até Nínive e pregue contra essa cidade. Capítulo 1 de Jonas. A palavra do Senhor vem a Jonas. Então perceba, Deus pede a Jonas para que Jonas faça alguma coisa em relação ao que Deus espera. Deus dá uma direção para Jonas. E aí o que o texto vai dizer? Jonas se levanta prontamente. Prontamente. Então, de onde ele está, em Israel, ele deveria ir para o leste, para o oriente. Nínive está lá para as bandas da Mesopotâmia antiga. Ele tem que ir para lá. Capital da Síria, lá no leste, lá pelas bandas de onde saiu Abraão. Ele se levanta e faz o quê? Ele vai para o oeste, ele vai para Jope, vai para a cidade de Jope. Lá ele encontra um navio, compra uma passagem, entra no navio e casca fora, mas para a direção contrária. Vai para a cidade de Tarsis. Vai para a cidade de Tarsis. Então perceba, Deus está chamando Jonas para que ele faça algo que Deus espera. Então Deus está mostrando para Jonas qual é a vontade dele em relação a Jonas. Eu tenho algo para fazer, Jonas. E vem o chamado de Deus para a vida de Jonas. E Jonas, então, literalmente foge. A vontade de Deus está chamando ele para leste, ele vai para oeste, vai embora. E é fácil para a gente perceber, talvez você concorde facilmente, que uma das coisas mais perigosas para a nossa vida é estarmos do lado, é convivermos com alguém que está completamente fora da vontade de Deus. É perigoso, é terrível você conviver com uma pessoa que está completamente fora da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é natural. É natural. Se a mensagem bíblica, se a teologia bíblica diz para nós, já na primeira página das Escrituras, que a única forma de vivenciarmos vida e nos livrarmos do caos absurdo que a própria vida gera em nós ou no meio de nós, é a palavra de Deus. Lembra-se, no princípio, tudo era sem forma e vazio. Mas a palavra de Deus veio e tocou a realidade e as coisas foram tomando ordem. E onde há ordem, Deus derrama da sua vida. Então, a teologia bíblica é muito direta. Só há um jeito de plenamente, verdadeiramente experimentarmos vida e ordem na nossa existência, nos submetendo à palavra de Deus. Há muitos projetos, há muitas outras tentativas, ideologias e por aí vai. Mas a Bíblia é muito simples. Quem está fora da palavra de Deus, cedo ou tarde, será engolido pelo caos da própria vida. E uma pessoa fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, queira ela ou não, perceba ela ou não, ela é um produtor de furacões, um produtor de tempestades, um produtor de caos. Sabe por quê? Porque o ser humano, por ele mesmo, Gênesis deixa isso muito claro para a gente, por ele mesmo, ele não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Essa foi a cogitação de Adão e Eva, serem como Deus. Nós, por nós mesmos, vamos agora definir o que é bom e o que é mal. Resultado, caos. Gênesis 3 a 11, caos. Porque o ser humano decidiu sentar-se no volante da sua própria história. Decidir para onde vai, o que faz, como vai, os seus critérios. Então a teologia é simples, então é fácil perceber que um ser humano fora da palavra de Deus, um ser humano que não se submete à vontade de Deus, um ser humano que decide não fazer o que Deus espera dele, é um produtor de caos. Perceba ele ou não. Ele vai levar a sua própria vida e as pessoas que estão em volta dele para o buraco. E é isso que Jonas está dizendo para nós. Sabe por quê? Quando Jonas entra naquele barco, coitado daqueles tripulantes. Sabe por quê? Porque ele está fugindo da presença de Deus. Uma tempestade sobrevém àquele navio, e o texto vai deixar claro, por causa de Jonas. Por causa de Jonas. Um vento forte vem, agita o barco, a coisa está indo para um lado, para o outro, uma agitação, todos eles apavorados, cada um começa a orar para o seu próprio Deus,
aquela confusão toda. E sabe o que está acontecendo? Jonas está tão insensível à sua realidade que ele está lá no porão do navio, fazendo, você sabe o quê? Orando? Não, dormindo. Dormindo. Está completamente indiferente à sua realidade. Perceba, uma pessoa fora da vontade de Deus, ela vai se tornando cada vez mais insensível. Uma tempestade está a ponto de afundar o navio, e ele vai junto. E ele está no porão do navio, lá escondido, dormindo, completamente indiferente ao que está acontecendo. Aí os tripulantes vão lá, acordam Jonas, falam, cara, o que você está fazendo? Você ficou louco? Levanta aí. Estamos num contexto em que não existe, tá? Não existe a possibilidade de ser ateu. Esse negócio de ateu é coisa super nova na sociedade humana, tá? Então já pressupõe-se que Jonas é adorador de alguma coisa, nem que seja dele mesmo. Então fala, acorda aí, meu filho, está todo mundo aqui orando, rezando, fazendo o que for, mandinga, oferecendo frango assado, fazendo qualquer coisa para ver se o negócio melhora. Faz alguma coisa, meu filho. Você deve ter um Deus, então ora para esse Deus, porque está dormindo. E aí a coisa não funciona, a tempestade não se passa, a coisa vai piorando, até que alguém tem uma ideia. Vamos fazer um sorteio aqui e a gente vai procurar saber de quem é a culpa dessa tempestade toda. Aí fazem lá um sorteio, tiram a sorte, e a sorte cai aonde? Jonas. Jonas. E a grande pergunta, o que você arrumou, cara? O que está acontecendo? Porque a gente está entendendo que toda essa tempestade, a culpa é sua. O que está acontecendo? Por que estamos nesse momento? Aí ele vai contar uma coisa. Eu sou hebreu, temo o Senhor, e ele fala um negócio muito perigoso. Criador do céu, da terra e do mar. E eu estou fugindo dele. O povo ficou louco, você ficou doido. Você está fugindo do Deus que criou isso tudo aqui. Você ficou louco. Olha a situação que você nos colocou. O que a gente faz agora? Aí Jonas fala assim, só tem um jeito. Me joga no mar. Me joga, porque tudo isso aqui é culpa minha. Eu estou causando esse caos tudo. Me joga no mar. E aí eles relutam, não precisa disso, mas vão tentando, continuam tentando remar, mas a tempestade vai piorando, até que eles chegam a uma conclusão, de fato, o problema é você, eles sem saber muita coisa, pedem perdão a Deus, não tem uma dimensão, não é culpa nossa, ele está dizendo, a gente vai lançá-lo, se ele morrer, não coloca a culpa da vida dele na gente não, a gente está tentando fazer o que dá, e eles lançam Jonas, quando Jonas cai no mar, a tempestade cessa, e sabe o que acontece? O temor do Senhor invade o coração de todos os tripulantes do navio. Eles então colocam no coração o desejo e a decisão de servirem ao Deus de Jonas. E Jonas, o que acontece? Você sabe, a baleia aparece, um grande peixe, engole Jonas e o leva para o fundo do mar. 3 dias na barriga do peixe. E aí você que sabe dessa história. Lá ele ora, lá ele pede a Deus, clama a Deus, até que Deus o vomita na praia. E agora ele pode refazer o seu caminho, porque novamente a palavra do Senhor vem sobre a vida dele. Vá a Nínive e pregue contra ela. Agora, então, ele se coloca de pé e toma a decisão. Eu vou para Nínive, né? Até eu ia. Eu vou para Nínive. Ele vai agora para Nínive. Só que é fácil perceber que uma pessoa fora da vontade de Deus, como a gente percebe aqui, é um produtor de caos. É perigoso. Porque ela está fugindo, ela sabe o que tem que ser feito e não faz. Ela age totalmente contrária à vontade de Deus. Ela está fugindo, ela está resistindo à vontade de Deus. Então ela vai experimentar uma destruição, ou ela mesma será produto de destruição, gerador disso. É fácil perceber, porque a pessoa pensa que consegue viver a vida de qualquer jeito, e o resultado das suas ações é caos. Mas Jonas vai falar para a gente também de um outro extremo perigoso, e eu diria que tão perigoso quanto esse outro extremo, que faz com que, mesmo que aparentemente
estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, continuemos mergulhados num caos, continuemos sendo assolados por todo tipo de coisas que não procedem da parte de Deus. E mesmo fazendo o que Deus deseja para nós, o resultado disso, especialmente na nossa vida, seja caótico. E se é caótico na nossa vida, consequentemente, será cedo ou tarde para a vida das pessoas. Pastor, do que você está falando? Perceba no capítulo 3, o que acontece. No capítulo 3, depois dessa experiência maravilhosa, aventuresca aí, de passar 3 dias na barriga de um peixe, e Jonas ser vomitado na praia, receber a palavra de Deus novamente, e aí ele decide então, ir a Nínive. Ele vai até a cidade, chega na cidade, e o texto no capítulo 3 vai dizer para a gente uma informação interessante. Essa cidade ela é muito grande, ela tem uma importância muito grande para Deus, por isso Deus envia Jonas lá. E quando Jonas chega na cidade, o texto vai dizer para nós que ele gastaria pelo menos 3 dias de caminhada para que a mensagem pregada por ele alcançasse todas as pessoas da cidade. É uma cidade grande, cerca de 120 mil pessoas. Então ele gastaria uma média de 3 dias em pregação, digamos assim, em conferência, andando na cidade, ministrando a palavra que Deus colocou no coração dele, a fim de que o que Deus esperava acontecesse lá. E o que ele fala? Ele sai andando, ele começa a andar na cidade no primeiro dia, com uma mensagem muito direta, muito simples. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Estão ouvindo? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Quando ele começa a pregar, ainda no primeiro dia, ainda em desenvolvimento, lembre-se, são 3 dias para que ele cumprisse a pregação dele. No primeiro dia, está pregando, está ministrando. A palavra de Deus, de um jeito sobrenatural, ela alcança toda a cidade de Nínive. De um jeito, todos os moradores da cidade ouvem essa pregação, recebem essa notícia. Chega no coração dessas pessoas o que Deus havia colocado no coração de Jonas para pregar, para ministrar. E sabe o que acontece? Os ninivitas se convertem ao Senhor, entregam seu coração, eles creem nesse Deus que Jonas está pregando, ou nesse Deus que está na vida de Jonas. Eles creem, e não só creem, como eles se arrependem de todo mal, proclamam um jejum, tiram as suas roupas, colocam panos de saco, espalham cinzas na cabeça, na cidade, deitam nas cinzas, ou seja, símbolos de contrição, de arrependimento, de desejo de mudança, de tentar corrigir o passado, ou seja, um avivamento vem sobre aquela cidade. 120 mil pessoas quebrantadas diante do Senhor. Então, perceba, não é Jonas que leva a mensagem para todos. Uma vez que um vai ouvindo, já começa a falar, vai contagiando. A pregação não é feita só por Jonas, ele começa a fazer, e você vai perceber que ele faz não com tanta boa vontade assim, mas a palavra vai contagiando as pessoas, a ponto de que demoraria 3 dias, é feito ainda no primeiro dia. E essa palavra chega lá na corte. O rei de Nínive ouve, fica sabendo, percebe o que está acontecendo. E o que ele faz? Ele faz o que o povo está fazendo. Ele tira suas vestes reais, coloca cinzas, pano de saco e começa a orar. E não só isso, ele oficializa um jejum para toda a cidade. Até os animais, nem os animais vão comer agora. E ele tem uma ponta de esperança. Sabe o que ele pensa e por que ele faz isso? A coisa está feia para nós, mas quem sabe, Deus sondando o nosso coração, entendendo, vendo de onde nós estamos saindo, olhando para nós, quem sabe esse Deus não tenha misericórdia de nós e mude o nosso caminho, mude a nossa sorte, quem sabe? Ele faz isso com todo o seu povo. E sabe o que acontece?
Deus muda de ideia. Deus muda de ideia. Ao ver o coração, ao ver o quebrantamento, ao ver de fato uma experiência genuína, um desejo de transformação, ao verem essas pessoas olhando para trás e desejando uma vida nova, Deus sondando o coração, sabendo realmente do que pulsa no coração dessas pessoas, porque só Ele sabe o que pulsa no coração do ser humano, ao sondando tudo aquilo, até olhando para tudo que eles haviam feito, Deus então derrama da sua misericórdia. Versículo 10 do capítulo 13. Deus viu o que eles estavam fazendo, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria, e aí então Deus não fez o que havia se proposto a fazer. Imagine a cena, 120 mil pessoas, inclusive o rei, prostrados, adorando, quebrantados. Não tinha uma liturgia, não tinha nada, todo mundo adorando, proclamando, pedindo perdão, querendo viver algo novo, um agir do Espírito Santo, um avivamento genuíno. 120 mil pessoas, no mesmo dia, recebendo da presença de Deus, um quebrantamento, algo estrondoso, maravilhoso. E sabe o que acontece com Jonas? Sabe o que acontece com Jonas? Vendo toda aquela cena, vendo Deus agir, o Espírito pairando sobre as pessoas, Deus derramando da misericórdia, da graça, salvando, uma obra extraordinária. Jonas ficou aborrecido e irado, nervoso, chateado. E foi fazer, você sabe o quê? Tirar satisfação com Deus. Tirar satisfação com Deus. Porque quando a gente começa a ler o texto de Jonas, a gente pode ser seduzido pela ideia de que, às vezes Deus pede para a gente coisas muito difíceis, né? E aí eu tenho medo de fazer as coisas que Deus me pede, porque são difíceis. E aí, por covardia, a gente acaba se afastando de Deus. Mas o problema de Jonas não é covardia, não é também a dificuldade que às vezes nós temos realmente de discernir a vontade de Deus em relação àquilo que Ele espera que a gente faça. Às vezes é difícil. Você, por vezes, tem uma sensação de que algo deve acontecer, alguma postura deve ser tomada, que você não está fazendo o que Deus espera, mas você chega num ponto que você precisa de andar um pouquinho mais, ou orar um tiquinho mais, para que você tenha mais clareza, para você discernir bem, não, Deus quer isso para mim. O problema não é esse. Jonas não tem medo de fazer o que Deus espera. Jonas não tem dúvidas a respeito do que Deus espera. Sabe qual é o problema de Jonas? Ele sabe, o problema é até o contrário. É porque Jonas sabe exatamente o que Deus vai fazer. E Jonas não quer ver Deus fazendo o que Jonas sabe que Deus vai fazer. Sabe o que é? É perdoar, é amar, é abençoar, é prosperar, é se derramar e fazer algo maravilhoso na vida de quem ele não gosta. Não desce. Porque eu tenho certeza que se Deus tivesse levantado Jonas, falado assim, vá lá em Israel, Jonas, profetiza lá, que eles são o meu povo, que eles são meus queridinhos, meus cheirosos, né? Meus nenenzinhos maravilhosos, meus guti-guti, eu vou, né, derramar toda sorte de bênçãos, vocês são os primeiros, os maravilhosos, os espetaculares. Jonas tinha ido a cavalo. Cavalo. Porque como é bom, e isso é bom mesmo, Deus usar você para fazer uma coisa que você talvez até já queira, já tem expectativa no coração, ou para abençoar alguém que você gosta, você está orando por alguém, você quer ver acontecer algo na vida de alguém, aí Deus vai e faz com que você viva aquilo. E tem outra experiência maravilhosa também, é que quando você tem um desejo, tem uma necessidade, você está orando por aquilo, e aí Deus vai e faz exatamente do jeito que você esperava. E melhor ainda quando ele antecipa um tiquinho, né? Você fala assim, acho que semana que vem vai dar, e o seu telefone toca hoje. A notícia chegou. Nossa, isso é maravilhoso.
Você pula, você planta bananeira, você fala em língua, você vai e volta, você dá até oferta no culto. Agora, quando Deus faz o que você não quer que Ele faça, na vida de alguém que você não gosta, e a pessoa começa a experimentar coisas que você não quer que a pessoa experimente, aí, meu amigo, o troço agarra aqui, ó. E é o que está acontecendo com Jonas. Sabe por quê? Para você ter uma ideia, quem são os ninivitas? Nínive é a capital de um país, de um império estrangeiro, poderoso, dominador dessa época, que se levantou anos atrás e começou um processo de dominação imperialista. Então, os exércitos da Assíria, conduzidos por Nínive, estão a passos largos, dominando outros povos, invadindo terras estrangeiras, destruindo liberdades, fazendo de pessoas livres escravas, assassinando pessoas, quebrando a liberdade, tornando pessoas livres escravas, e até que um dia essa poderosa Síria chegou nos portões de Israel. E Israel clamou ao Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? Nínive varreu Israel. Destruiu Israel. Destruiu Israel. Então representa um povo que literalmente destruiu a vida de Israel. Quebrou a esperança de Israel. Jonas é um profeta desse lugar, que teve a sua vida invadida pela maldade humana. Nínive atropelou o reino de Israel, literalmente. Aí Deus vai lá e chama Jonas para ir até a cidade de Nínive, a capital desse lugar, e pregar. Só que Jonas sabe, e é o problema de Jonas, entre aspas, e é o que ele está dizendo aqui, numa atualização, não dá para lidar com o Senhor, porque o Senhor tem coração mole. Basta uma choradinha que o Senhor volta atrás. Não dá. E ele vai dizer isso. Por isso eu fugi para Tarsis. Por isso eu sabia que se eu fosse lá, independentemente do que eu falasse, qualquer coisa que eu falasse daria certo para eles. E eu não quero ver isso. Não suporto ver isso. Não cabe no meu coração ver tamanha graça. Então o problema de Jonas é que Deus está usando Jonas para fazer uma coisa que Jonas não concorda. Não concorda. E sabe qual é o perigo disso? Como eu falei, perceba, Jonas está com o coração duro, fechado, amargurado, porque ele já sabia, entenda? Ele já sabia que ele indo a Nínive, debaixo de uma palavra do Senhor, que Deus já tinha propósitos lá, e que ele ia ver coisas que ele não queria ver. Então ele já vai com o coração duro fazer o que Deus espera. E o que ele vê, porque ele está obedecendo, perceba isso, ele está fazendo uma coisa que Deus pediu. Então é fato que, quando você, independentemente do que você pensa em relação ao que Deus está te pedindo, independentemente da forma como que você faça o que Deus está te pedindo, se você fizer o que Deus espera que você faça, o resultado será maravilhoso, porque o poder está na palavra, não está em quem faz. O poder está na palavra. Deus havia liberado um propósito, uma palavra, o instrumento estava meio desafinado, meio torto, mas a palavra cumpriu o seu caminho, porque o poder está na palavra. Na palavra. Havia um projeto do céu de salvação para Nínive. Mesmo que Jonas não concordasse, até fizesse com má vontade, o propósito seria cumprido, porque o poder está na palavra. Na palavra. Então o resultado foi esse: um profeta amargurado, com má vontade, não desejoso de ver a sua ação frutificar, perceba? Olha que crise. O cara está indo fazer uma coisa que ele quer que dê errado, ele não quer ver dar certo, ele faz 120 mil pessoas convertendo, orando, clamando, jejuando. E eu lendo esse texto, imagina eu, pastor, prego todo domingo, vendo o cara reagir mal com isso aqui. E é o porquê? Porque Deus está fazendo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, para
quem Ele quer. Ele não está preocupado com o que eu penso a respeito disso. Aqui a gente precisa tomar uma decisão. Porque se nós decidimos ficar na presença do Senhor e na missão do Senhor, apenas cumprindo o que Deus espera de nós, o nosso resultado pode ser o de Jonas. Nós vamos até ver resultados, porque lembre-se, se você fizer o que Deus espera, vai dar certo. Porque o poder está nele, não está em você. Está no propósito dele, está na palavra dele. Vai dar certo. Agora, e o resultado em mim ao fazer? Porque o resultado na vida de Jonas foi o pior possível. Vendo o agir de Deus, ele quer a morte. Vendo o agir de Deus, ele está aborrecido. Vendo Deus trabalhando, ele está amargurado. Então, cedo ou tarde, essa amargura que está no coração dele, essa amargura que está consumindo ele, pulará para fora e destruirá o profeta. Então, fará com que ele retroceda. Então, a vivência na missão, por mais frutífera que seja, se o meu coração não estiver alinhado ao coração de Deus, as minhas práticas não serão suficientes para que o que eu faço traga para mim a própria vida a transformação. E eu posso estar no meio de um mover de Deus de cara fechada, de coração fechado, aborrecido, chateado. E com o tempo isso vai ganhando tanta força que às vezes até na minha consciência eu sei que é algo de Deus, mas eu não quero participar, eu não vou participar. E se eu puder, eu ainda vou atrapalhar, sabe por quê? Porque Jonas sobe para a montanha, ele assenta de camarote e começa a desejar ver o fim de Nínive. Ou seja, eu quero ver Deus parar de fazer o que ele decidiu fazer. Eu quero assistir de camarote, porque quem sabe Deus mude de ideia. Isso é tão sério. Sabe como que Tiago e João serão chamados lá no Novo Testamento? Vocês lembram disso? Quando eles estão lá na aldeia dos samaritanos, foram lá para pregar a palavra, são maltratados, ficam nervosos, chateados, e saindo eles falam assim, vamos orar para Deus mandar fogo para consumir. Eles são chamados de filho de Jonas. Uma menção ao que Jonas está esperando lá. Ver Deus destruir. Porque Deus não, já que Deus não está fazendo do jeito que eu quero, eu vou me colocar como resistente à ação de Deus. Parece absurdo, mas é o que Jonas está fazendo. E é o que todos nós corremos o risco de fazer se nós não alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Porque na missão não bastará simplesmente fazer o que Deus espera que façamos. Isso é super importante, isso é necessário, isso é exigido de nós. Mas se nós entrarmos no relacionamento com Deus, meramente numa obediência, no cumprimento de tarefas e funções, cedo ou tarde o nosso coração não resistirá. E nós nos assentaremos nas colinas da vida a fim de desejar a destruição dos próprios projetos de Deus, porque a gente não suporta ver Deus agindo dessa forma. Percebe a complexidade disso? Por isso Deus faz o que faz. Jonas vai para a montanha, para a colina, fica sentadinho lá na expectativa. Isso não vai dar certo. Cedo ou tarde Deus vai mostrar que Ele é Deus. Isso vai acabar. Isso não é certo. Aí Deus faz uma experiência, faz nascer uma plantinha, sol quente, lugar árido, pesado, tempo seco, e aquela plantinha traz uma sombra para Jonas. E ele fica alegre, contente, feliz. No outro dia, Deus manda um vermezinho, ele come a planta morre, e Jonas se levanta irado, e pede a morte de novo. Pede a morte de novo. E aí Deus fecha o seu livro, porque o livro de Jonas não tem um final, ele acaba com uma pergunta, isso é muito interessante, porque na verdade é uma pergunta para mim e para você. A gente não sabe o que vai acontecer com Jonas, a gente não sabe o que ele decidiu fazer com isso. É uma pergunta que nos faz pensar. Qual é a pergunta? Primeiro Deus pergunta, faz sentido essa tua raiva? Perceba, Deus está agindo na cidade de Nínive.
Mas como Deus está agindo de um jeito que eu não quero, na vida de pessoas que eu não quero, da forma que eu não quero, eu prefiro morrer. Isso é muito sério, gente. Eu prefiro morrer do que participar de algo de Deus só porque não é do jeito que eu quero, para as pessoas que eu quero, e não vai atender o que eu gostaria que Deus fizesse. Jonas prefere a morte do que entrar no avivamento de Deus. Há muitos cristãos assim. Porque não é do meu jeitinho, não é do meu tempo, não é na vida de fulano, beltrano, não é assim assado, então não vou participar. Faz biquinho e pronto. Jonas fez biquinho. Biquinho. E diante da experiência da planta, ele se levanta com ira, e Deus de novo, faz sentido? Claro que faz. Claro que faz. Eu mereço um descanso. Faz sentido, claro que faz. Eu estava bem, as coisas estavam confortáveis, estava tudo dando certo. Aí a planta morreu, aí Deus faz uma pergunta, que fecha o texto, e eu fecho com ela. Você tem misericórdia, você tem compaixão, você tem amor, você tem graça por uma planta que não te custou nada, não é produto do seu trabalho. Eu fiz crescer. Veio de mim. E agora ela não está mais, você então está irado, chateado, nervosinho, querendo a morte de novo, envolvido nessa sua infantilidade por causa de uma planta, e questiona a mim por eu ter compaixão de mais de 120 mil pessoas, que não têm capacidade de discernir entre o bem e o mal. Você tem compaixão de uma planta e está chateado porque eu decidi ter compaixão de 120 mil pessoas? É razoável viver assim? Faz sentido? Tem lógica viver assim? É a pergunta que Deus faz para Jonas, é a pergunta que ele faz para nós. Por quê? Deus coloca Jonas numa situação para que ele pudesse experimentar, minimamente que seja, do sentimento que está no coração de Deus. O que pulsa no coração de Deus, minimamente falando, por alguns instantes, pulsou no coração de Jonas para dar a ele a possibilidade de que ele entendesse a perspectiva de Deus e abraçasse a perspectiva de Deus, que é a perspectiva da compaixão, do amor, da graça e da salvação para todo aquele que nele crê. É razoável essa tua ira? Então nós precisamos, e a resposta do texto é essa, dar esse salto, sair dessa relação ou de medo, de controle, ou até de amargura, no sentido de apenas cumprir o que Deus espera, mas recebemos da parte de Deus e nos abrimos para isso, um batismo de compaixão, um batismo de amor, um batismo do coração de Deus sobre nós. Porque se estivermos na sua obra, até mesmo fazendo o certo, mas sem o coração de Deus, os nossos resultados poderão ser os melhores possíveis. Mas com o tempo, eu vou ressecando, vou ficando pesado, amargurado, até a hora de preferir morrer do que participar das ações de Deus na vida da igreja. Por isso a pergunta de Deus para Jonas. É razoável? Não faz sentido, né? Então, o chamado de Deus para Jonas e para nós é que muito mais do que uma relação de fazer o que Deus espera, é que sejamos uma igreja que seja batizada com o coração de Deus, envolvida pelo amor de Deus, para que a motivação daquilo que façamos seja a mesma motivação de Deus, porque aí, sem dúvida, estaremos na missão de Deus, não com esse coração fechado, mas estaremos com o mesmo coração de Deus. E ao vermos, que veremos, isso é fato, todo aquele que decide obedecer e fazer o que Deus espera, verá fruto do seu trabalho, porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. No Senhor nós não trabalhamos inutilmente, e quem lança a semente do Senhor
colherá 30, 60 e 100 por um. Mas quando os nossos olhos verem, e eu creio que Barreiro verá a semeadura e a colheita grandiosa da parte de Deus, ao invés de sairmos amargurados, reclamando, falando mal, com saudosismo, bloqueando o agir de Deus, nós vamos entrar na festa e nós vamos experimentar, porque nós teremos uma clareza: Deus está agindo nesse lugar, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém pode pedir. Então eu só tenho duas opções: ou eu vou morrer lá fora, amargurado, na minha infantilidade, ou eu abro mão de quem eu sou, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso, e entro na festa e celebro e colho os frutos do que Deus está fazendo. E o meu desejo é: nós vamos colher, nós vamos festejar juntos. Sabe por quê? Eu creio que um batismo de coração está vindo sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos orar por isso.